Oséias capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas ou bolo de uvas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Versículo 5: Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Pai, mais uma vez, graças te damos pela palavra que está aberta, que teu Espírito abra para nós os céus e que teu Espírito, Pai, nos conduza nessa reflexão, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra, nos dê sabedoria para vermos além da letra ti, Senhor, que teu Espírito venha interpretar aquilo que ele inspirou, nos dê alegria na recepção, na proclamação da tua palavra. Nós confiamos a ti, Pai, esse tempo e dependemos de ti. Então, Pai, fala conosco, nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Oséias nós sabemos que talvez seja um dos livros mais apreciados naquilo que concerne a uma vida de amor do Senhor para com o seu povo. E ele colocou aqui um exemplo muito claro, usando Oséias para amar Gomer, uma mulher verdadeiramente prostituta, uma mulher na qual o Senhor estava exemplificando todo o seu amor para com ela. Mas, irmãos, logo em seguida, capítulo 3, a partir do capítulo 4, nós já vamos ver que há perversidade em diversas áreas, falando ali dos magistrados aceitando suborno, o que só prevalece é o mentir, uma série de coisas. O Senhor depois já inflige, já imprime, já promete julgamento e juízo para com o seu povo. A única maneira, irmãos, de o Senhor então chamar a atenção é julgando o seu povo. A única maneira, nesses dias atuais, para que o Senhor chame a nossa atenção, é julgando a sua igreja. Aliás, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4, que o juízo da casa de Deus é chegado e começa por nós. Então o Senhor começará a nos julgar. Ele já está julgando a sua igreja, e nós sabemos que a forma dele julgar é com provações, com tribulações. O julgamento do Senhor para com o seu povo não é aquele julgamento de levar aqueles irmãos para o inferno, quem já creu. Não é esse julgamento. É o sentido aqui de aperfeiçoamento, um julgamento totalmente diferente daquele que já está julgado por causa do pecado. Na vida do Filho de Deus, o pecado já foi resolvido lá na cruz em Cristo. Ele nos amou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, graças ao Senhor, nós somos libertos do pecado. Ele não pode, nesse quesito, nos julgar duas vezes, porque ele já nos julgou em Cristo e Deus é justo. Então, ele ficou satisfeito com aquilo que Cristo realizou por cada um de nós no Calvário. Então, isso trouxe satisfação para a justiça de Deus, porque um homem justo, sem pecado, assumiu o nosso lugar, o lugar de toda a humanidade. Ele foi para a cruz, então, para pagar o preço do nosso pecado, para cumprir a lei e satisfazer o coração do Pai. Não haveria possibilidade de alguém como nós, por causa do pecado, satisfazer o coração do Pai. Por mais que nós nos esforçaríamos, não seria suficiente. Daniel vai dizer o seguinte, que se nós formos pesados na balança, por todo o bem que nós realizássemos, ainda acharia falta. A balança ela não ficava de uma forma equilibrada, que Deus se satisfaria.
né? Mas então, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, Ele cumpriu todos os mandamentos. O Salmo 119, nos primeiros 3 versículos, vai dizer que ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos à risca. Ele fala cumpramos ali, mas o sentido é que Ele cumpriu por nós, então cumpramos à risca. Porque Deus sabe, você também sabe, você não consegue cumprir a lei de Deus. Nós somos carnais, vendidos ao pecado, mas houve um homem que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas que ele não tinha pecado, então ele pôde cumprir a lei por nós. Ele não veio para me rogar, veio para cumpri-la. E Jesus Cristo, o homem, cumpriu à risca todos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são 613. Não é apenas ali aquelas leis estabelecidas no Pentateuco. São 613 mandamentos que o Senhor Jesus cumpriu à risca, cada um deles. Como eu teria um desejo, a vontade de nós analisarmos no Antigo Testamento esses mandamentos, 613, cada um deles, e vê-lo cumprido ali no Novo Testamento. Aí eu creio que ele cumpriu mais do que 613, porque ele é o cumprimento da lei. Ele veio para cumprir a lei, e depois de ter cumprido tudo, ele foi para a cruz. Então, uma vez que ele cumpriu a lei, os mandamentos, os salmos, os profetas, ele poderia então ir para a fase final da obra do Pai, que era morrer para nos levar a morrer junto com ele para o pecado, para que pela ressurreição ganhássemos a sua vida e termos essa liberdade em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Agora, vocês percebem por que a Bíblia foi escrita, irmão? Primeiro, para revelar quem Deus é, quem o Filho é, e para nós verificarmos que o nosso Deus e Pai, Ele é um Deus insistente e determinado. Porque logo no versículo 1 do capítulo 3, Ele disse assim: disse-me o Senhor, vai outra vez. Então aqui, irmão, o Senhor sempre está dando uma segunda oportunidade. Ele não desiste, Ele vai sempre uma outra vez e uma outra vez. Então aqui, essa insistência por causa do seu amor, diz para Oséias, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Agora, irmãos, quem é essa mulher amada do seu amigo? Porque esse texto aqui, ele parece que é intrigante, não é assim? Ele está dizendo para Oséias, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Quem que é essa mulher amada que é amigo do Oséias? Quem que amava Gomer, que é amada do amigo de Oséias? Só podia ser, irmãos, o Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele nunca nos teve como inimigos. Ele sempre nos teve como amigos. E para você entender aqui quem amava Gomer, que era amigo de Oséias, se você ler o contexto aqui no capítulo 2, o versículo 2, diz assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concedeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E o versículo 8 vai dizer o seguinte, presta atenção: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei. Presta atenção aqui, irmãos, não é por acaso que está aqui o trigo. O trigo aqui, irmãos, fala da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu, porque se ele não tivesse morrido,
ele permaneceria só. E aí outra palavrinha é ovinho, e ovinho. O vinho é um símbolo da alegria na palavra de Deus. E aí depois temos o óleo, e o óleo aqui, irmãos, é uma figura do Espírito. Olha o que foi concedido a Gomer: o trigo, o vinho e o óleo. E lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Entende? Agora, claro que este amigo que amava Gomer é o próprio Senhor. Se nós formos, por exemplo, tem dois textos muito claros no Novo Testamento. O primeiro encontra-se lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Você vai descobrir que ali a palavra vai mostrar que quando nós éramos inimigos, Cristo morreu por nós. Mas Ele nunca foi o nosso inimigo. Nós éramos inimigos dele, porque quando Adão pecou, o homem morreu para Deus e ele nasceu para si mesmo, se tornou uma alma vivente. Percebe? E Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, não sei se se recordam, ele disse assim: porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida em favor dos seus amigos. Então, aqui, irmãos, não pode ser outra pessoa, a não ser o próprio Senhor que a amava, porque ele disse assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Percebe aqui? Então, era o Senhor que a amava. Agora, o Senhor, irmãos, como Ele é rico, como Ele é grande, como Ele é a própria sabedoria, a sabedoria infinita é o Senhor. Então, o que Ele fez? Ele, primeiro que usou Oséias, dando a Oséias toda a suficiência para que ele então buscasse Gomer, mas primeiro com seu amor, porque o mandamento aqui, ama uma mulher amada. Essa mulher que você vai amar, ela é amada de seu amigo, e ela é adúltera, ela tem muitos deuses no seu coração, e tem muitos amantes também. Então, ame esta mulher, porque o Senhor queria dar a entender aqui o seu amor pelo povo de Israel, que o Senhor sempre amou o seu povo, mas o seu povo sempre é inclinado a desviar do Senhor, para seguir os seus próprios caminhos, para seguir sua própria vida, afastar-se diante do Senhor. Irmãos, um detalhe aqui importante: quando nós nascemos de novo, nós temos que rogar ao Pai, para que Ele nos ajude, irmãos, ou nos ensine a renovar a nossa mente dia a dia, para que possamos experimentar dia a dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós tivermos uma mente renovada, irmãos, coisas vão ocupar o lugar da nossa mente. Estava conversando com o irmão ali na entrada agora, isso, aquilo. Nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente fresquinha, uma mente totalmente ansiosa, no sentido positivo, que anseia ao Senhor. O Senhor espera tanto isso de nós, irmãos. Olha, Ele proveu tudo para nós, derramando o seu amor em nossos corações, para que, a exemplo de Oséias, pudéssemos exercer o nosso amor de uns para com os outros. E Jesus foi muito claro naquele texto, lá em João 13, 34 e 35. Ele deu para nós um novo mandamento: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Ali é um imperativo: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, ter amor uns pelos outros também significa ter uma mente de Cristo. Vocês se lembram de Filipenses capítulo 2? Às vezes muitas pessoas, elas citam como um jargão religioso, elas falam de textos da palavra, quando aqueles textos não são realidade na vida delas. Então elas citam: nós temos a mente de Cristo, mas você sabe como que funciona a mente de Cristo? A mente de Cristo? Será que verdadeiramente a nossa mente, irmãos, é a mente de Cristo?
Eu não estou dizendo que se você crê no Senhor, você é filho de Deus, mas todo filho de Deus pode não ter a mente de Cristo. Isso é muito simples nós observarmos. Então vamos fazer aqui, no aspecto bastante prático, ver um texto do apóstolo Paulo, que ele vai tratar, são muitos textos, mas depois eu quero voltar aqui para essa centralidade, vamos analisar mais um pouquinho de Oséias, mas quero fazer uma breve digressão, ou abrir um parênteses aqui, para nós analisarmos o que significa a mente de Cristo em realidade prática. Para isso temos que examinar a palavra com bastante minudência, perquisição e com bastante cuidado, né? Então vamos observar se de fato nós temos a mente de Cristo. Abra aqui em Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Então aqui, irmãos, ele vai retratar, vai descrever para nós de uma forma tão simples, tão linda, que aqui, irmão, você vai perceber que o amor de Deus para conosco é um amor tão grande, e é tão bom nós vermos o amor de Deus em ação, pela mente de Cristo, né? Porque, irmãos, tendo a mente de Cristo, nós vamos então amar de uma forma incondicional também, porque o que nós recebemos do Senhor é o amor dele. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado, nos foi dado. Então nós já temos o amor de Deus, o amor de Deus está em Cristo, e Cristo está em nós. Então nós não podemos alegar que não temos dificuldade, mas o problema é que nós temos uma alma que não é tratada ainda. A nossa alma, ela é cheia de achismos, a nossa alma é cheia de autocomiseração, a nossa alma, ela é voltada para as afeições naturais. As nossas almas não tratadas, irmãos, elas têm uma tendência de ter uma glória pessoal, chamar atenção para si, ter glória para si, entende? Uma alma não tratada é uma alma que se mescla com o mundo, entende? Então, a palavra de Deus, ela é muito radical, porque o Senhor Jesus, ele é radical. O apóstolo Pedro, lá em Atos 4,12, ele disse assim: porque nenhum outro nome é dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. O que é isto? É radicalidade. Hoje as pessoas estão indo para os templos buscando a Deus, mas nunca vão encontrar Deus, porque Deus, ele só é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Percebe? Então, aqui, vamos analisar, fazer um breve análise aqui rapidamente, irmãos, se de fato nós temos a mente de Cristo. Diz assim o versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Em primeiro lugar, ter a mente de Cristo é todos nós que somos cabeças duras, pensar a mesma coisa. Irmãos, pensar a mesma coisa, ele não está dizendo aqui que você não pode ter opinião. Você tem opinião sobre diversas coisas. Você pode ter opiniões sobre a política, sobre a economia do país, sobre denominação. Você pode ter opinião, tudo que você imaginar. Eu não vou nem abrir aqui um leque, mas na palavra, os filhos de Deus, estou falando de crente não, estou falando de evangélico não, estou falando de santo, de nova criatura, quem nasceu de novo, quem passou pela cruz, quem morreu e ressuscitou com Cristo, que tem Cristo como sua vida. Esses são filhos de Deus em Cristo. Nenhum crente vai para o céu, nenhum evangélico vai para o céu. Vai para o céu aquele que nasceu de novo, aquele que é santo, que tem a vida de Cristo dentro do seu interior, entende? Então aqui, completai a minha alegria. Irmãos, essa voz, essa escrita nós sabemos que é de Paulo, mas essa voz é do Espírito. Paulo nunca quis escrever isto. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito do Senhor. Então não podemos dizer que isso aqui foi Paulo. Paulo escreveu sim, literalmente, mas inspirado pelo Espírito, como Pedro disse na sua carta, que nenhuma profecia veio de particular elucidação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito de Deus.
Paulo nunca quis colocar aqui as suas ideias, mas eram ideias do Senhor que passou pela instrumentalidade humana do apóstolo Paulo. Então, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito. Então, essa voz aqui, completai a minha alegria, quem que está falando para nós? O Espírito Santo, através da pena de Paulo. Então, muita atenção, irmão, com a palavra. Por isso que Hebreus 2:2 vai dizer o seguinte: convém nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Muito séria a palavra, irmãos. Então, eu fico preocupado com a vida de muitos, porque às vezes nós ouvimos a palavra e não retemos a palavra no coração, não oramos a respeito daquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós lemos, e não buscamos diante do Senhor, Efésios 1, versos 16 e 17, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Percebe? Então aqui, será que de fato nós temos tido a mesma convicção? O nosso pensamento naquilo que concerne as Escrituras, ele é divergente? Será que nós pensamos a mesma coisa? Aqui em Filipenses, Paulo rogou para Sintique e Evódia que elas pensassem a mesma coisa. Estava havendo uma divergência, e pode haver uma divergência. Por quê? Tem muitos irmãos que crescem no Senhor, são mais dedicados, e outros não, são negligentes, e esses que são negligentes começam a discutir, a levantar questões, a falar muitas palavras frívolas, loquacidade frívola, que Paulo fala, palavras vazias, inúteis, e começa a entrar pelo mundo das fábulas. E aí começa a ter visões, revelações, aí sai da centralidade de Cristo e a cruz, aí vai fazer uma denominação para você. Quem concorda comigo? Vamos abrir uma igreja lá, etc. Não é por aí, irmãos. Nunca foi da vontade do Senhor que a igreja se dividisse. Só há uma igreja, irmãos, a de Cristo, na qual todos os que creram pertencem a ela. Mas infelizmente o que vemos por aí afora, tenho viajado em muitos lugares do Brasil, o que vemos são os evangélicos vazios do evangelho da graça, que se morrer vai tudo para o inferno, não tem convicção. A pessoa falou para mim: pastor, eu estou 40 anos na igreja e nunca ouvi uma palavra dessa. Meu Deus do céu. E quando eu fiz a pergunta: você tem certeza do seu novo nascimento? Acho que eu nunca nasci de novo. Se isto é evangelho, eu nunca criei da forma que está escrito, porque eu sempre ouvi mensagens terceirizadas do meu pastor. E quem diz que seu pastor não é um nascido de novo? Enquanto não crê como está escrito, tem uma experiência real, um morreu por todos, logo todos morreram, morremos, ressuscitamos com Cristo, não há possibilidade de ser um nascido de novo, de ser um filho de Deus em Cristo Jesus. E hoje em dia, irmãos, atentem para esses últimos dias. Uma das evidências dos últimos dias é apostasia. O povo estão se desviando das Escrituras. E graças ao Senhor, irmãos, temos tido belíssimas notícias de muitos irmãos no Brasil inteiro que estão não pertencendo mais a nenhuma denominação, mas se reunindo em casas e lares, e o corpo está crescendo, coloca um salão e ali a igreja se reúne. E ali tem a palavra pura, a palavra genuína, a palavra que edifica, a palavra que não mascara, a palavra que não engana, a palavra que não é eu fazer para Deus para Ele me abençoar. Eu tenho que fazer, irmãos, onde que está escrito na Bíblia que você tem que fazer campanha para isso e para aquilo? Sabe por que eles fazem campanha? Porque nunca creram que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando nós não cremos, temos que fazer, entende? Mas quando eu creio que ali no meu lugar secreto, eu posso conversar com meu Pai do céu, e eu sei que meu Pai é o Todo-Poderoso, eu sei que para Ele nada é impossível, e eu sei que Ele me escuta, e segundo a vontade dEle, Ele vai me ouvir. Percebe, irmãos? Então aqui, Paulo, ele diz assim:
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Se nós pensarmos de formas diferentes nas Escrituras, irmão, entenda uma coisa, não estou falando de opinião. Você tem um nariz, eu tenho o meu. Opinião é igual ao nariz, cada um tem o seu. Você tem opinião de muitas coisas. Eu não quero nem discutir opiniões sobre coisas, mas na palavra nós não podemos ter opiniões divergentes. Aí eu penso assim, se pensa assim, então não dá para caminhar com você. Tem alguma coisa errada, irmãos. E falei para vocês aqui, 22 mil religiões evangélicas. Por quê tantas religiões evangélicas? Por que tantas placas de igreja? Porque são pessoas que na maioria das vezes nunca nasceu de novo. Porque, irmãos, não sabe nada que é a igreja. Esses dias uma pessoa falou para mim o seguinte: a tua igreja tem uma doutrina. Eu falei: minha igreja não tem doutrina não, meu irmão. Nós temos a doutrina. Doutrina, o ensino, é Cristo. Aprendei de mim, disse o nosso Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 29, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Paulo fala em Efésios 4, não é assim que aprendestes a Cristo. Cristo é o nosso ensino, Cristo é a nossa doutrina, Cristo é o fundamento dos profetas e apóstolos. Irmãos, agora, claro que cada comunidade tem as suas regras, as suas manias, e isto vira doutrina de igreja. Percebe, irmãos? Mostrar que é filho de Deus, pela vestimenta, claro que você não vai usar roupas para fazer escândalo também, mas, irmãos, não está no exterior. Isso aí vem lá do fariseu. Fariseu que se preocupa com o exterior. Jesus falou: vocês estão preocupados aí com o exterior, mas por dentro vocês estão podres. Vocês igual sepulcro caiados, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Entende? Então penseis a mesma coisa. Quando nós não pensamos a mesma coisa, nós não estamos completando a alegria do Senhor em nós. Aí ele diz assim: alguma comunhão do Espírito, se há entranhado, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Percebe? A palavra sentimento aqui no original é pensamento. Tenhas o mesmo pensamento. Olha o versículo 3, isso aqui é ter uma mente de Cristo, irmão. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso é real na sua vida? Você tem um irmão superior a você mesmo? Olha aqui, eu poderia pensar assim: não, vocês estão aí ouvindo a palavra, eu que sei mais. Não é, irmãos, então eu vou aprender de quem? Então, quando eu estou aqui, vejo vocês são superiores a mim, eu tenho muitos mestres para me ensinar no Senhor. Entende, irmãos? Falei para vocês daquela senhora velhinha que um pastor assumiu a liderança de uma comunidade e começou a vir tanta gente, os trabalhos davam tudo certo, e a edificação. Aí, de repente, parou de vir pessoas para aquela comunidade. E o pastor ficou todo preocupado: o que está acontecendo? Vamos colocar a igreja para jejuar, para orar, aquela coisa toda. Nada disso resolvia, irmão. Aí depois ele foi visitar a neta de uma mulher que tinha falecido. Ela disse para o pastor assim: olha, a minha avó, todas as tardes, manhã, tarde e noite, ela orava pelo teu ministério. Ela ficava lá no cantinho, ninguém via ela. Era a Dona Maria, uma mulher inexpressiva. Não é assim? Irmãos, quando, vamos colocar aqui, entrar aqui, por exemplo, a prefeita, entrar aqui o governador. Irmãos, será que nós devemos tratar com diferença? Claro que não. Nem apresentar. Se vier aqui prefeita, governador, seja quem for, vereador, está aqui o... Não apresentar não. Tem a Dona Maria lá também. Percebe? Que história é essa? Vim aqui para ouvir a palavra. São homens que precisam de Cristo, precisam de nascer de novo, senão vão para o inferno. Tem que ouvir a verdade. A verdade dói, machuca, fere, mas cura e sara. Parar de enganar o povo. Parar de lamber o povo. O povo precisa de Cristo e a cruz.
E o Senhor nos chamou para pregar, 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregamos a Cristo crucificado, não tem outra mensagem. Paulo, quando chegou em Coríntios, capítulo 2:2, o que ele disse lá? Porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos aí fazer campanha de oração, vamos fazer, orar é bom, orar em comunidade é bom. Nós temos as nossas reuniões de orações aqui às sextas-feiras. A igreja, ela é medida não do que acontece aqui no domingo, de manhã e à noite, mas na sexta-feira, na reunião de oração. Sem alarde. Nós intercedemos pela igreja, nossos familiares, para que Deus traga direção para a vida da igreja, para os ministérios, e Deus tem suprido, irmão, tem suprido. Não é assim? Vida de oração. E sempre vai ser assim, irmãos, a oração sempre vai ser uma minoria que ama o Senhor e ama os irmãos também. Não vai ser multidão que vai orar. Eu fico tão feliz quando termina a reunião domingo à noite, os jovens se reúnem para orar. Irmãos, vai orar a quem? Ao Senhor, aquele que escuta as nossas orações, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou do nosso pecado, nos deu uma vida nova, uma vida reta, uma vida santa. Então, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Será que nós, de fato, temos partidarismo? Nós temos dificuldade até nos relacionar como irmãos. Falei para vocês aqui, porco espinho, vocês conhecem? Eles se ajuntam, espetam um ao outro. Hoje o pessoal vive assim, vive uma vida para si mesmo, uma vida egocêntrica. E os egocêntricos falam dos outros egocêntricos. Só não vou falar quem é, porque vocês vão reconhecer a voz aqui de quem está falando. Não é assim? Nós gostamos de apontar erros, irmãos. Nós gostamos de apontar erros para os irmãos. Quem somos nós? Para que Ele nos amasse tanto. Então, mente de Cristo. Agora aqui, irmãos, do versículo 5 até o versículo 11, está um exemplo claro daquilo que Cristo é e fez por nós, né? Agora, vamos pegar aqui Timóteo como aquele que tem a mente de Cristo, no versículo 19. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Filipenses 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus. Então, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Por quê? Porque se você lê Isaías, capítulo 64, versículo 4, lembra o que está escrito lá, meu irmão? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus só vai trabalhar por você quando você esperar nele. Salmo 41 fala assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Mas eu esperei. Percebe? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, espero, porém, no Senhor Jesus, no tempo dele. E eu quero enviar Timóteo agora, mas eu espero no Senhor Jesus. Espero a ordem do meu capitão, do meu comandante, do meu general, que é Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Espero no Senhor Jesus, não em outro. Não espere em pastor, porque, irmãos, eu poderia muito bem aqui, olha, a partir de amanhã vocês vão pregar lá, Deus está me falando. Para com isso, irmãos. Sabe por que nós muitas vezes não somos usados pelo Senhor? Porque nós somos preguiçosos. Nós não amamos o Senhor, não amamos a palavra, e por isso que o nosso cristianismo é de muito blá blá blá. Nós não conseguimos transmitir vida. O que eu tenho, isso te dou. Cristo está aqui, mas parece que Ele está como que amarrado pelas nossas vontades, pelas nossas ideologias. Nós não fazemos outra coisa a não ser criar ideologias de religião na nossa mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Então, espero mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora, veja aqui, irmãos, o que é uma mente renovada. Ele vai descrever sobre a mente de Cristo, que é Timóteo. Ele fala assim: porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O que é uma mente de Cristo nesse sentido aqui, irmãos? É alguém que cuida não do seu interesse, mas dos interesses do irmão. Irmãos,
Eu tenho muitos interesses. Você tem muitos interesses. Os irmãos aqui têm cuidado dos seus interesses. Se você cuidar dos interesses do irmão, e o irmão cuidar dos seus interesses, como que vai ser isso? A igreja, ela será totalmente visitada pela pessoa do Espírito, que já habita em nós, visitado no sentido de que haverá um avivamento, porque a simpatia entre o povo de Deus, ela é contagiante, porque o que vai fluir do povo de Deus é uma coisa chamada amor, amor de Deus. Então, olha só, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Uma das primeiras características aqui, irmão, de um momento de Cristo, é cuidar dos interesses do irmão. É não ser partidário, percebe? É ser doador pelo irmão, é pensar a mesma coisa, porque a mente de Cristo não vai pensar diferente. Eu disse para vocês aqui, pelo menos em 2 reuniões, a Trindade, ela é comunitária, mas a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, têm uma vontade só, não divergem as vontades, é uma vontade apenas. Agora nós, irmãos, e nós, será que temos a mesma vontade com relação ao nosso Senhor, com relação a suprir os irmãos? Será que a nossa vontade é a mesma? A ver os pecadores salvos, a ver a igreja edificada? Será que nossa vontade é uma só? Ou há divergência entre nós? Isso é muito sério, irmãos. Ah, como eu desejaria que esta comunidade fosse uma comunidade dedicada primeiro ao Senhor. Porque se ela é dedicada ao Senhor, os problemas nossos aqui seriam todos resolvidos pela provisão do Senhor em nós para com o irmão. Então nós iríamos cuidar dos interesses do irmão. A gente sabe, irmãos, que às vezes tem irmão doente. Sabe qual que é a nossa oração? Ó Senhor, visita aquele irmão que está enfermo. Cara de pau, tem que ir você lá visitar, não mandar Deus ir lá visitar. Se nós somos servos de Cristo, é para servir a Ele. E se Jesus está no nosso meio, e Ele está no nosso meio, porque Ele usa nós, irmãos, o que nós somos, irmãos? Habitação de Deus no Espírito. Cristo é a nossa vida. Então, você vai mandar Ele lá visitar para você ficar em casa, no seu sofazinho, curtindo ali talvez uma novela? Ai, estou tão cansado hoje, misericórdia. Irmãos, até quando a gente vai ficar nesse marasmo espiritual? O Senhor tem nos chamado e nos dado uma visão missionária. Percebe? Quando a igreja perdeu a sua visão missionária, ela perdeu tudo. Ide por todo mundo. Mas antes do ide, tem o vinde a mim, para estar com Ele. Deixa marcado aqui, abre em Marcos capítulo 3, citar para vocês esse texto aqui. Acho que não vai dar para a gente voltar em Oséias hoje não, irmãos. Marcos capítulo 3, vamos ler aqui os versículos 13 e o 14. Observa aqui o versículo 13. Marcos 3, verso 13. A palavra de Deus, ela diz claramente assim. Depois, Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Para junto dele, para ter comunhão com ele, para receber instruções dele. 14. Então designou 12 para estarem com ele. Primeiro é o vinde. E para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Percebe aqui? O chamado de Deus para nós, primeiro, é com Ele. Porque se você nasceu de novo, irmãos, nós temos que aprender, ler o apóstolo Paulo de joelhos, as cartas de Paulo. Gálatas, quando Paulo creu no Senhor, ele não consultou carne e sangue. Foi falar com Pedro, com Tiago, com João, com Bartolomeu, Simeão. O que ele fez? Foi para o deserto da Arábia. Passou lá muitos anos assimilando aquela visão que ele teve lá em Atos 9. Que lindo, irmão. Então, depois que ele voltou de lá, ele voltou louco para falar de tudo aquilo que ele havia recebido das mãos do próprio Senhor e começou a pregar. E graças a Deus que o Senhor permitiu que ele fosse
preso. Se ele não fosse preso, nós não teríamos as suas cartas, porque Paulo não tinha tempo para ficar parado, entende? Se não vinha ofertas para ele ir, ele fazia suas tendas e vendia, era um pretexto para ele. Se nós estamos aqui, irmãos, como peregrinos e forasteiros, porque a nossa pátria está nos céus, nós vivemos para cuidar dos negócios do nosso Pai. Em que nós temos cuidado dos negócios do nosso Pai Celestial? Nós temos cuidado, sim, dos nossos próprios interesses. E a conversa fiada é essa aqui: eu quero dar o melhor para a minha família, quero dar melhor para os meus filhos, quero dar melhor. Não é assim? Isso é egoísmo. Está servindo a si mesmo. E a extensão: ah, você não ama a família? Foi Jesus quem disse isso, não foi eu. Quem amar pai e mãe mais do que a mim, filho mais do que a mim, não é digno de mim. Muito claro isso na palavra. Nós vamos voltar a tratar sobre as afeições naturais. Tem a cruz ali. Ele não disse para não amar a família, tem que amar a família, cuidar da família, zelar pela família, e pregar para a família, e viver um cristianismo autêntico, onde os filhos possam ver em nós Cristo. Senão o nosso cristianismo é o de meia sola, irmão, não é o verdadeiro. Então o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O Senhor tem um chamado primeiro para Ele, para depois ir pregar. Irmãos, esse ano está se findando agora, né? Quantas pessoas você pregou e elas creram? Está de mãos vazias. E a Bíblia diz que o ganhador de almas é sábio, Provérbios vai dizer isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque hoje, nesse tempo, infelizmente, muitos não sabem o que fazer. E nós temos, insistentemente, anunciado todo o desígnio do Pai, para que nós sejamos despertados, mas parece que nós estamos amarrados, parece que nós estamos engessados, parece que nós estamos, por isso que Paulo, ele escreveu assim, olha: desperta, reavives o dom de Deus que é em ti. Qual que é o dom de Deus? O Espírito. As camadas cinzentas deste mundo estão apagando o braseiro do Senhor, que é as chamas vivas, que é a igreja de Cristo. Percebe? Então é tempo, como diz o apóstolo Paulo, de nós despertarmos do sono. E cuidado com o que você fala da palavra, se aquilo não é realidade na sua vida. Isso só vai afetar você e vai afetar seu irmão de uma forma negativa. Você está me compreendendo, irmão? Então aqui, versículo 2, é lá em Filipenses 2, versículo 21. Então, mente de Cristo. Você tem cuidado, se importado dos interesses do teu irmão? Ah, eu não sei, é difícil. Então você não tem a mente de Cristo. Cristo é a sua vida, mas você tem uma mente aí que é dirigida por você mesmo, pela sua própria vontade, não é assim? Veja aqui o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Agora, outro detalhe aqui, irmãos. Versículo 22. O que é a mente de Cristo? E conheceis o seu caráter provado. Olha, irmão, que coisa linda. Será que nós temos um caráter provado? O que é caráter provado? Caráter provado. E aquilo que você é quando ninguém está vendo. E aquilo que você é quando você está sozinho. Será que o teu caráter é um caráter que, se passar, vamos colocar aqui, tivesse aqui um reto projetor e projetássemos os teus pensamentos ali para que todos nós víssemos o teu caráter, será que você se arriscaria a colocar ali para todos lerem os teus pensamentos? Irmãos, misericórdia. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe. Em Jeremias 4,14 Ele diz assim: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Hospedarás. Estão bem aqui. Então por isso que é necessário que o Senhor venha e abra o nosso coração e lance luz, para que as baratas, para que os ratos, as coisas podres saiam de nós, mediante a luz do Senhor. Irmãos, o Senhor não quer as nossas boas intenções, Ele quer as nossas ações, porque é não mais eu, mas Cristo. E Paulo fala aqui:
E conheceis, falando de Timóteo, o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Outro detalhe aqui, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Agora, irmãos, ele vai falar de um outro irmãozinho aqui no versículo 25. Outro irmão que tem a mente de Cristo, ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. O que é ter uma mente de Cristo, irmãos? É cooperar com o irmão nas suas lutas, seja na oração, seja nos seus subsídios, que precisa muitas vezes. E nós, irmãos, muitas vezes fazemos vista grossa, nós não nos envolvemos com o Senhor. Se nós não nos envolvemos com o Senhor, nós não teremos nenhum envolvimento com o nosso irmão também. Porque o que tem para a igreja é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E a palavra amor ali é incondicional. A palavra incondicional, ela diz que é um amor absoluto, integral, total e restrito. É assim que Deus ama seus filhos. Que conforto para nós. Mas quando fala para nós amar os nossos irmãos, que desafio é para nós. Se não gosta de desafio, ame seu irmão. Mas como eu vou amar aquele sujeito lá que, todos menos aquele? Ele não é teu inimigo, ele é teu irmão, embora o Senhor manda nós amarmos nossos inimigos, porque para Ele nos conquistar, Ele nos amou. Nós tínhamos o Senhor como inimigo. Entende, irmão? Imagina como é que ficou o coração de Judas, quando ele deu um beijo em Cristo, e Cristo disse: aqui vieste amigo, amigo, amor, A-M, amigo, eu te amo. Aqui você veio, amado da minha alma. Judas percebeu que ele estava traindo um homem inocente, que sempre o amou. Ele disse para Judas: Judas, você é o que é, mas o meu amor por você é igual eu amo esses outros. Eu vim amar a curva de rio, eu vim amar a tranqueira, eu vim amar quem não presta, eu vim amar um sujeito igual a você, mas o problema é que você não quer o meu amor, então não posso fazer mais nada. Irmãos, aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, Deus envia a operação do erro para que eles creiam a mentira. Então, irmãos, se nós temos o privilégio de bebermos água pura da palavra, essa fonte que é uma fonte inesgotável, domingo à noite vamos tratar do Salmo 1, vamos ver de onde jorra essas águas puras, do próprio coração do Pai para a sua igreja. O Senhor tem se derramado a nós de uma forma tão linda, irmãos. Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele faz tudo por nós. Não é como aquela canção lá, pelo amor de Deus, não canta aquela canção aqui: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é a ideia de troca. Deus não faz troca com ninguém. Lá em Romanos 8,32 ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Romanos 8,32, eu estou confundindo aqui com Romanos 5,8. 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Porque Paulo aqui em Filipenses 4,19 ele vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E amanhã eu não tenho trabalho, e amanhã eu tenho que pagar umas contas. Sabe o que Deus diz para nós através da pessoa do Filho, que é Deus também? Ele disse assim: não vos preocupeis, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não vos preocupeis pelos que haveis de comer, beber e vestir. Se Ele é Pai, Ele vai suprir. Ele disse assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque amanhã, e se houver amanhã, eu trarei os meus cuidados sobre vocês. Vocês são meus filhos, meus amados. Ele é Deus o Todo-Poderoso. Você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa, irmão?
Tem muitos crentes que oram assim, crentes incrédulos. Senhor, abençoa esse alimento para que nunca falte. Que oração mais fajuta é essa? Oração de incrédulo? Se ele disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber e vestir. E Paulo fala, em tudo dai graça. É para dar graças. A mesa do Senhor é para nós darmos graças, não é para não pedir nada. Ele preparou para nós uma mesa no deserto. Então, Senhor, graças te dou por tudo aquilo que tu és e fez na pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso demais. Então aqui, vamos ver aqui, irmãos, o versículo 26. Uma das características de alguém que tem a mente de Cristo. Visto que ele, Epafrodito, tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Aqui tem 2 pontos interessantes. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, que Epafrodito tinha saudade de todos os filipenses. Saudade é indício de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Nós só podemos ter saudade se nós tivermos amor. Quem tem amor, tem saudade. Quem não tem amor, não tem felicidade. Já diz aí uma música do mundo, as pedras estão clamando. Se você ama o seu irmão, você tem saudade do seu irmão. Mas eu não vejo a hora que chega domingo, sábado, de manhã à noite, para estar junto com os irmãos. Fiquei 2 domingos fora, fiquei morrendo de saudade de estar aqui, de estar junto, de ver os irmãos, compartilhar a palavra, percebe? Fora a gente fica meio como que assim, desconjuntado, Embora os irmãos tenham suas manias, tem outras formas de contemplar o Senhor, entende? Mas na palavra nós não podemos ter, porque, irmãos, um detalhe importante, o irmão Stephen Kong, que morreu esse ano, com 105 anos, 105 anos ou 109 anos, 104 anos, pregava a palavra. Ele estava na casa dele lá, na Virgínia, Estados Unidos, acabou a reunião, veio para casa, estava orando com os irmãos, porque é um irmão muito querido. Ele caminhou com Atmani, Theodoros Sparks, que irmão querido. E eu quase que fui no Chile para ouvi-lo pregar. Mas nós temos os livros deles, que é uma bênção, tem nos ajudado bastante, aprendido muito com ele. Mas então, ele chegou da reunião, foi para casa, os irmãos foram lá porque amava muito aquele irmão. Não estou exaltando o irmão não, irmãos, mas o Deus do irmão. Chegando lá, cantaram alguns hinos, corinhos, foram orar, os irmãos foram embora, ele foi deitar, a esposa acompanhou o pessoal até no portão, voltou, foi cobri-lo e ele já tinha falecido, o Senhor o levou. Que morte doce, que morte preciosa, descansou no Senhor, percebe? Então, saudade, eu creio que os irmãos estão chorando, a saudade deste irmão tão precioso ali, a falta dele no meio deles. Então, irmãos, quando nós, de fato, não nos importamos com o irmão, significa que nós não temos saudade, significa que nós não amamos o irmão, porque saudade é uma característica de alguém que tem a mente de Cristo. E nesse mesmo versículo aqui, irmãos, porque Paulo fala aqui em Filipenses 1:8, ele fala assim, porque Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. Saudade, irmãos, é muito gostoso. E ele fala aqui no versículo 26 mesmo, e Epafrodito estava angustiado, porque soube que os irmãos sabiam da doença dele. Ele não queria que os irmãos ficassem preocupados com ele. Olha só o versículo 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque vocês ouviram que ele ficou doente. Então, olha só, ele já estava doente, ficou angustiado, porque ele não queria que os irmãos se preocupassem com ele. Isso é ter a mente de Cristo, irmãos. Você entende? É maravilhoso demais. Como nós precisamos de conhecer o Senhor, o seu amor, conhecer como Ele quer operar em nós, como Ele quer agir em nós. Ele está em nós, e nós estamos em construção. Filipenses 1:6 fala, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas Ele vai completar essa obra na medida em que você se abre para Ele, para que Ele faça as suas mudanças. Se você se fechar, se ficar enrustido e não querer, Ele não vai lhe libertar. Ele não vai tratar nesse aspecto negativo da sua alma.
Então, mas ele é insistente, vai outra vez e ama. Uma mulher amada do seu amigo, vai amar ela porque eu amo ela, e ela vai voltar. Que lindo, né? Aquela cena quando Oséias foi para buscar Gomer na fila de escravos, pagou o preço. Ele pôde dizer para ela o seguinte: olha, agora você é minha, por 2 motivos. Eu paguei teu preço, e o segundo é porque primeiro, porque eu te amo. Você é minha por 2 motivos: porque eu te amo, Gomer, e porque eu paguei o teu preço. Toma aqui, vamos embora para casa. Irmãos, e como que Gomer voltou para casa? Se aqui em Oséias ele está usando o Senhor Oséias para amar Gomer, para mostrar o amor dele pelo povo de Israel, então aquele texto de Jeremias 24, versículo 7, ele é muito verdadeiro para nós. Porque eu penso, irmãos, que quando ela voltou para casa, como que Gomer voltou para casa? Em lágrimas. Sabe como o povo de Israel voltou para Jerusalém? Em lágrimas. Vamos ler mais um texto aqui, irmão, me permitam. Jeremias 24, versículo 7. Jeremias, capítulo 24, vamos ler apenas o versículo 7. Vamos abrir rapidinho ali, irmãos, para nós não perdermos. Não, primeiro que 50, desculpe. 50, versículo 4 e 5. O 24:7 fala que ele deu um coração novo, então o povo pôde voltar. Diz assim, irmãos, olha que coisa interessante. Aqui naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor: voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rosto voltados para lá, e dirão: vinde, unânimos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. Agora, irmãos, veja aqui que linda promessa nós temos no versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á iniquidade de Israel e já não haverá graça ao Senhor, porque Cristo, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. O pecado entrou no mundo por um só dia, mas o que está escrito lá em Zacarias 3, versículo 9? Ele tirará a iniquidade desta terra em um só dia. Oh, que gostoso. Irmãos, não compensa ser religioso. Seja uma nova criatura em Cristo, seja um filho de Deus em Cristo, creia e procura conhecer o Senhor. Logo Ele vai voltar para buscar os seus amados. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui em torno da Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que Tu frutifiques essa palavra aos nossos corações. Venha desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Revela e forma Cristo em nós. Leva-nos guardado para os nossos lares. Nós cremos que iremos dormir, nos deitar e logo pegar no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar com segurança. Em Cristo nós oramos. Amém.